Você está assistindo esse corte porque tem interesse em saber sobre o mundo financeiro. Então acesse os links abaixo para se especializar ainda mais no mercado de ações e investimentos. Agora vamos para o vídeo. Como é que vocês fizeram ao longo da jornada para se blindar do ponto de vista psicológico? Porque é muito fácil na teoria falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar. Mas quando tá o caos a gente sempre pensa, mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou. Exato, é verdade. Errando, né? Basicamente, Eu errando e acho que aprendendo. tomando na cabeça, acho que isso é o principal. E eu gosto muito de olhar para investidores vencedores. Eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi. E depois, convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como que ele funciona. Mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Abdala, etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em bolsa de valores. Hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador. Que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos. Pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos. Itaú, Vibra, Cosan, me ajuda aí, JBS, Itaúsa tava também. Vale, Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubadala do Burger King, teve Cosan comprando Vale, BR Malls e Allianz BR Sonai. Malls, Itaú comprou Avenue. Avenue, e verdade. tal. Mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury Pardini. Verdade. Então, você tem, além disso, Redditor Sul-América. a gente vai lembrar. Redditor, Sul-América, mas é um monte de coisa É um que tá monte. acontecendo. Tem Muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm, e você tem acionistas relevantes aumentando participação. A Dynamo recentemente na Vibra, o Molina na Marfrig, tem um monte. Então, por que, eu estou dizendo tudo isso para dizer, por que você, pequeno investidor, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, ao invés de replicar de quem realmente entende. Né? Então, eu acho que tudo se resume a isso. É verdade. Eu acredito que, respondendo sua pergunta a respeito do comportamento, né? Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O dividendo, ele ajuda você a criar o comportamento adequado na Bolsa de Valores. O ideal fosse, a gente acredita que fosse que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que embora a gente não invista, a gente acha que eu acho que é legal, quem investe não tem problema. Mas assim, o dividendo ele acaba ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu sempre comparo como um halterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia. Mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa. O cara que é investidor, ele precisa continuar. Mês a mês, pegar uma parte do salário e comprar. Ir lá, pegar o dividendo e recomprar. E fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo R$46, você abre hoje, está 35. A gente está falando de 2 semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, demonstra bons resultados e tal. E a agência está igual. A agência está igual. É isso. Então você tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado está... porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele está te dando oportunidade de aumentar suas participações
a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata, e é justamente a hora que a maioria se apavora. Então você tem muito mais ação sendo ofertada do que a demanda. E é aí que o preço desaba. Né? Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? É o famoso PDP. É o que são as características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu com elas. Não tem nenhuma das três, geralmente. Mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, não, quero isso, quero aquilo. Se colocasse foco, ia ficar FDP aí. FDP, aí não dá. Fica uma boa sigla. PDP. Aí ficamos no PDP mesmo. Fica no PDP que é melhor.